Você também tem medo da morte? Seja a sua própria morte ou a morte das pessoas que você ama? Então é com você que eu quero falar hoje. Eu sei que é um tema bastante complexo e que acaba acometendo diversas pessoas, eu inclusive, mas é importante que a gente consiga ter uma reflexão a respeito desse tema, justamente porque evitar não costuma ser a solução. Pelo contrário, a gente evitar pensar a respeito das coisas é o que costuma gerar ainda mais burburinho dentro da nossa cabeça. Para começar, partindo de uma perspectiva bastante filosófica, até onde se sabe, nós seres humanos somos os únicos seres que têm consciência da própria morte. E junto disso, somos os únicos seres que temos esse poder da antecipação que a gente tanto chama de ansiedade, que é justamente antever os possíveis perigos em relação a essa morte para poder fazer algo a respeito. E é justamente a junção dessas duas coisas que torna a nossa ideia sobre o morrer ou sobre perder alguém tão complexo e tão assustador. Justamente pelo fato de que, cientificamente falando, a gente não tem nada comprovado sobre o que vem depois, ou se é que vem algo depois. Eu sei que falando sobre esse tema, a gente pode ir por diversas ramificações, que acaba indo por opiniões pessoais, religiosas, filosóficas, diversas questões ali, diversas camadas, diversas perspectivas que tentam desmistificar essa questão da morte e trazer de alguma maneira uma resposta que seja satisfatória para a gente conseguir lidar com ela melhor estando em vida. E partindo justamente dessa ideia, dessas ramificações, eu gostaria de trazer para vocês uma perspectiva voltada bastante para a questão psicológica. É mais ou menos a gente falar sobre qual é o sentido da morte. A gente não se questiona sobre o sentido da morte justamente porque pensar a morte pode parecer muito assustador. É quase como se o tempo todo a gente estivesse evitando pensar sobre ela, porque se a gente não pensar, ela não acontece, né? Então, se eu não pensar, ela não existe e acaba sendo mais ou menos por esse caminho. E aí a gente entra justamente no primeiro ponto, que é a gente falar sobre a morte, pensar sobre a morte. E eu sei que pode parecer um pouco angustiante e até inclusive se isso for uma coisa muito delicada, muito sensível para você, procure a ajuda de um profissional, porque às vezes entrar nesse tema sozinho pode levar a caminhos que não são tão interessantes assim, que talvez você não consiga lidar sozinho, mas o primeiro ponto é essa questão, a importância da gente pensar sobre. E aí eu tô falando muito mais sobre qual é a minha perspectiva, qual é o meu medo, o que eu penso a respeito. Eu acredito que vem algo depois, eu acredito que não, e por que tudo isso se torna tão angustiante, e por aí várias outras questões. É tão importante que a gente consiga criar essa familiaridade para não criar esse estranhamento. Porque quando eu crio um estranhamento, é como se eu criasse uma lacuna imensa e a sua ansiedade vai acabar preenchendo essa lacuna, normalmente não da melhor maneira possível, mas como algo a ser evitado, como algo misterioso e que é melhor eu nem olhar, nem falar, nem pensar a respeito. Aí a gente entra num segundo ponto que também está vinculado com essa ideia de pensar sobre qual é o significado que a morte tem para nós, qual é a perspectiva que a gente tem, o que a gente imagina, qual é o nosso medo, por exemplo, que entra a segunda questão que, se você não for uma pessoa que morreu, acabou e é isso e ponto final, a questão da fé é algo que acaba trazendo bastante conforto nesse sentido, porque a gente sabe, né, de várias questões filosóficas, religiosas, e aí a gente está falando de fé num sentido de acreditar naquilo que a gente não consegue ver, daquilo que a gente não consegue provar com dados, cientificamente falando. A fé não é só a questão religiosa, não é só a questão de acreditar num Deus ou em vários, né, quem sabe, mas a gente conseguir acreditar em algo que a gente não consegue explicar. E aí a gente pode estar falando sobre a própria morte dentro das diversas vertentes filosóficas que tentam explicar ela. Então, dentro desse segundo ponto, uma das formas de se pensar a respeito, para além do que ela significa para você dentro dessa individualidade, é talvez estudar e entender ela dentro desses contextos filosóficos, religiosos e o que cada uma fala sobre elas, porque assim a gente consegue se familiarizar uma ideia de algo que pode fazer algum sentido para você. Porém, contudo, entretanto, o que eu gostaria de trazer como ponto principal hoje desse vídeo é a gente pensar sobre essa perspectiva da morte dentro de um contexto psicológico,
que é o lugar talvez em que a gente vai olhar para ela numa ideia de o que eu posso fazer então com esse medo. Porque é um tema complexo que gera realmente muita angústia, que gera muita ansiedade e gera todos esses sentimentos justamente porque nós não temos controle nenhum. A única ideia próxima de um possível controle que a gente tenha sobre esse tema é a nossa vida. E é aí que mora justamente o sentido da morte. Então, o sentido da morte é a própria vida. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a encarar a ideia de morte como a ideia de finitude, a ideia daquilo que leva ao fim, é justamente o fato da gente ter um final que nos convida a viver tudo aquilo que antevém a esse acontecimento. Porque se não tem fim, se não existisse a morte, nós estaríamos aí a esmo e tá tudo bem, eu não preciso fazer isso agora, eu posso fazer depois, porque eu não tenho com o que me preocupar como algo que vai interromper essa possibilidade. Então, tudo poderia ficar para depois. Os nossos projetos, as nossas relações, os nossos encontros, os nossos desejos, enfim, uma infinidade de coisas. Então eu quero deixar aqui um convite que a partir desse medo, dessa angústia, dessa ansiedade que você possa sentir em torno desse tema, que isso possa gerar alguns questionamentos no sentido de, se eu tenho medo de perder essa pessoa, será que eu estou de fato aproveitando a existência dela na minha vida como eu posso, dentro das minhas possibilidades? Se eu tenho medo da minha própria morte, será que eu estou fazendo aquilo que eu gostaria de estar fazendo com a minha vida? Com o cuidado, né, de lógico, acho que como eu tô aqui falando sobre isso, também é importante trazer a responsabilidade de que isso não significa viver cada dia como se fosse o último, porque a gente também precisa ter responsabilidade. Mas ainda assim, aproveitar dessas relações e aproveitar da nossa própria vida, levando em consideração essa finitude, não de uma forma ansiogênica, gerando ainda mais ansiedade, mas podendo usufruir de tudo aquilo que nos é permitido, de tudo aquilo que nos está aí dado e que tem que ser usufruído mesmo de alguma maneira. E por mais óbvio que possa parecer essa ideia de a gente ter que aproveitar as pessoas enquanto elas estão aqui, eu trago essa ideia justamente porque a gente tem aquela questão, como eu comentei ali no começo do vídeo, de querer afastar a ideia da morte. Então se a gente começa a pensar sobre, sei lá, os meus avós estão ficando de idade, que é uma realidade, né? Falando agora até de uma questão que é minha também. A gente tende a querer se afastar dessas pessoas, né? Vem toda aquela ideia, tem que se preparar para esse momento. Gente, não existe preparação para uma coisa tão delicada como essa. E é lógico que vai ser doloroso, porque a dor é o símbolo justamente de todo o amor e significado que existia nessa relação. Essa ideia de se preparar como uma ideia de se afastar, né? Você tem que se preparar, então peraí, eu preciso me afastar porque aí vai doer menos? Não vai doer menos. A possibilidade, na verdade, de gerar um remorso, de gerar uma culpa, acaba sendo ainda maior do que se eu me entregar a essa relação e aproveitar tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que aquela relação me permite. Faz sentido? Espero que esse vídeo possa ter tocado dentro dessas questões que são tão delicadas, são tão sensíveis e que a gente possa ter outras perspectivas sobre a morte. E que a gente possa estar mais presente, vivendo ainda mais o hoje, sendo dentro da nossa própria vida com nós mesmos, nos nossos desejos ou com as pessoas que nos cercam, que a gente tanto ama. É isso! Espero que você tenha gostado, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!